E ao longo desse período, nós temos falado sobre qualidade na atenção primária, segurança na atenção primária, cirurgia segura, né? Qualidade no sistema de saúde, entre outros. Em 2021, a OMS publicou o Plano de Ação Global 2021-30, que é uma iniciativa para eliminar danos evitáveis em cuidados de saúde, com a visão de que todo paciente receba um cuidado seguro e respeitoso a todo momento, em qualquer lugar. E a OMS sinaliza alguns princípios para chegarmos lá, que a gente enxerga e a gente defende com muita força todos esses princípios nesses 2 dias de qualificação e defesa. Enxergamos nos trabalhos de vocês vão lembrar disso. Quais são eles? Eu apontei aqui os 7, 6 eu cito aqui. 1. Engajar pacientes e familiares como parceiros. Isso é um desafio, nós precisamos fazer com eles. Isso certamente vai fazer a diferença. Compartilhar dados para gerar aprendizado, trabalhando de forma colaborativa. Transformar as evidências em melhorias possíveis e mensuráveis, com políticas e ações ajustáveis ao contexto, que é o que a gente aprende a fazer aqui, né? Trabalhar a qualidade no nosso contexto, trazer as evidências para dentro da nossa realidade. Introduzir uma cultura de segurança no cuidado de saúde, usar o conhecimento científico e a experiência do paciente para melhorar a segurança. E aí nós vamos falar sobre isso hoje à noite, com nossos convidados. Eu tenho aqui o professor Dr. Paulo Souza, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Ele é diretor do Centro Colaborador da OMS para Educação, Pesquisa e Avaliação da Segurança e Qualidade em Saúde. E também o Dr. Vitor Grabois, que é coordenador executivo do Proqualis, da Fiocruz, e é presidente da Sobrasp, né? Todos vocês provavelmente já são sócios. Se não forem, por favor, providenciem. É importante isso. E também do ICIT, isso, que é Instituto de Comunicação e Informação Tecnológica em Saúde. Então, nossos palestrantes vão trazer para nós as perspectivas internacionais e no Brasil do plano de ação da OMS. Okay? Muito obrigada. Partilhar aquilo que são os pressupostos que tiveram na base da elaboração daquilo que já foi falado aqui hoje, do Global Patient Safety Action Plan 2021 a 2030, definido pela Organização Mundial de Saúde. Depois destacar aquilo que tem sido alguns dos princípios que têm sido tidos em consideração na área do planeamento estratégico em vários países da Europa, com particular enfoque naquilo que foi o desenvolvimento do Plano Nacional de Segurança do Doente 2021-2026 e, no final, evidenciar a importância que o planeamento estratégico tem, em particular na área da segurança do paciente. Bem, o que é isto? Planear estrategicamente requer arte, porque nós temos que pensar para além daquilo que é o nosso tempo, ou seja, nós temos que organizar recursos e definir ações e prioridades para um tempo que não é aquilo que estamos a viver agora. E, portanto, isto requer ter capacidade para antecipar, tentar organizar estes recursos por forma a retirar o máximo de eficiência deles e, portanto, pensar e planear naquilo que são as condições perfeitas ou ideais, como eu disse, para um tempo que não é o que estamos a viver hoje. E hoje em dia sabemos que é cada vez mais difícil porque a sociedade muda a uma velocidade, não é, muito rápida. E, portanto, há alguns passos que são como denominador comum a quem está relacionado e a quem tem que planear estrategicamente. Desde logo começar por definir prioridades, e atenção que prioridades não é aquilo que nós fazemos e que não fazemos. Definir prioridades é dizer o que é que nós vamos fazer em primeiro lugar. Bem? Segundo,
devemos estabelecer metas e objetivos, ou seja, onde é que nós queremos chegar. Aquilo que o professor Rubens dizia aqui, onde é que querem estar daqui a 10 anos? E na área da segurança do paciente, onde é que queremos estar? Eu não diria 10 anos é um ciclo muito longo. Eu penso que o planeamento estratégico deve ser feito entre 2 a 4 anos. Depois temos que não só pensar aquilo que onde queremos chegar, mas que condições é que queremos, é que temos que criar para que aquilo que nós perspectivamos seja implementado. E por último, e não menos importante, temos que desenhar um plano de acompanhamento e monitorização que permita avaliar como é que o programa está a ser implementado. Como vocês sabem, a OMS, eu diria, é a organização internacional que tem tido um papel fundamental naquilo que tem sido o desenvolvimento não só da qualidade em saúde, mas também da segurança do paciente. Desde logo eu citaria aqui como um grande marco a 55ª Assembleia Mundial da OMS, em maio de 2002, que viria a dar origem, em 2004, ao World Alliance for Patient Safety. Seguramente já leram menos sobre isso. A questão do relatório da taxonomia, ou seja, assegurar que há consistência na definição do que é um evento adverso, do que é um incidente, do que é um near miss, e poder ser, esta taxonomia ser utilizada de forma global. Depois também o relatório dedicado à definição de prioridades de investigação foi muito importante, foi um marco histórico e permitiu-nos também perceber que as áreas prioritárias de investigação variam com aquilo que é o nível de renda dos países. E, portanto, as prioridades de definição de investigação nos Estados Unidos são diferentes, por exemplo, de alguns países em África, do Brasil, Portugal e etc. Depois também as guidelines para a notificação. Estamos a ver. Portanto, as guidelines para os sistemas de notificação, temos sempre que ter atenção. Acho que não tem a ver com a distância, não. Acho que não. Estava eu a dizer, as guidelines nos sistemas de notificação e aprendizagem, a questão dos desafios da OMS, e aqui eu penso que todos estão familiarizados com isto, começou com a campanha da lavagem das mãos, a checklist cirúrgica e, mais recentemente, a medicação segura. Portanto, eu diria, também muito importante, já falámos hoje na reunião que tive com os docentes, sobre o currículo para a segurança do paciente, que, como sabem, saiu em 2011 a versão multiprofissional, e estamos agora a trabalhar um grupo no OMS. Eu quase que me atrevo a falar assim, porque não sei se não é melhor. Mais esforço, mas esta hora eu acho que vão ouvir. Estava eu a dizer, os desafios para... Os desafios... Os desafios para... Os desafios, então a OMS já eu falei. A questão do guia curricular, como eu disse, a versão atualizada deve sair até o final deste ano ou no início de 2023. O programa muito importante, também já aqui falado pela professora Marisa, o Patient for Patient Safety, ou seja, nós temos que co-criar, que co-desenhar e envolver o doente e a família e o cuidador. Está bem? Além disso, também destacava agora aqui a 72ª Assembleia Mundial da OMS, que teve lugar em 2019 e teve como ponto fundamental lançar as bases para o tal Global Patient Safety Action Plan, ou seja, o planeamento de 2021 para 2030, e que também instituiu o Dia Mundial da Segurança do Paciente, no dia 17 de setembro. Está bem? Mais recentemente, em 2021, foi então aprovado o Plano de Ação Mundial para a Segurança do Doente para a próxima década. Dizer-vos que, e penso que a professora Marisa também já falou aqui, qual é que é a visão que este plano estratégico tem, a visão e a missão. Desde logo, criar um mundo, é um pouco utópico, mas nós temos que ser ambiciosos, não é? Criar um mundo onde ninguém seja sujeito a dano que seja evitável. E também direito a receber cuidados seguros com dignidade, sempre e em qualquer lugar que se encontre. Está bem?
A missão, obviamente, é implementar políticas e estratégias baseadas na melhor evidência científica, e aqui que entra muito dos vossos trabalhos, da investigação que fazem e que seguramente irão a fazer em programas de doutorado, está bem? E muito importante também que contemple o contexto, ou seja, o planeamento estratégico deve ser feito tendo em conta o conhecimento do contexto onde nós queremos implementar e não apenas traduzir aquilo que foi feito num outro país. Estão a ver? Portanto, podemos ir buscar as boas práticas lá, mas adaptar sempre ao nosso contexto e à nossa realidade. E, como não podia deixar de ser, envolver sempre parceiros, não é? Nós queremos ir longe, vamos sozinhos. Como é que é a frase? Se queremos ir depressa, vamos sozinhos. Se queremos chegar longe, vamos juntos, vamos acompanhados. Está bem? Este planeamento estratégico, se vocês o lerem, pode parecer assim em algumas partes algo genérico. Mas isso é explicável porquê? Porque ele tem que fazer sentido e ser aceito por países muito diferentes, pelos 193 Estados-membros da OMS. Está bem? E depois é da especificidade do contexto que ele ganha digamos, algo mais pessoalizado ao país onde vai ser aplicado. Eu penso que isto é do vosso conhecimento, portanto, esta matriz materializa-se em 7 objetivos estratégicos, cada objetivo estratégico 5 estratégias para o desenvolvimento, o que dá uma matriz de 35 estratégias específicas para ajudar a alcançar os 7 objetivos. E são eles: políticas para eliminar o dano evitável, a questão dos sistemas altamente confiáveis, o terceiro é a segurança dos processos clínicos, o quarto, envolver o doente, a família e o cuidador, o quinto, um ponto fundamental e que foi evidenciado pela pandemia, a questão da saúde e segurança dos profissionais e a aposta na formação, na capacitação desses profissionais. O sexto, fundamental ter informação, apostar na investigação, não é? Para a gestão do risco e, por último, como não podia deixar de ser, a questão das parcerias e das sinergias. A matriz, como eu referi, cada estratégia daquelas tem que ter um conjunto de ações que é específico, ou seja, responsabiliza quem. Portanto, cada uma delas identifica qual é o papel dos governos, nos diferentes níveis, não é? Seja ele nacional ou subnacional, o papel que as instituições de serviço de saúde têm que ter, os parceiros e a equipa que na OMS está responsável por este programa. Recentemente, isto ainda se encontra em discussão, foi criado, portanto, como eu referi, uma peça fundamental do planeamento estratégico é ter um programa de avaliação e acompanhamento. E é isso que neste momento está a trabalhar na OMS. O objetivo é possibilitar que os Estados-membros façam uma avaliação com base num conjunto de critérios, não é, previamente definidos, e que critérios esses que vão permitir perceber como é que essa implementação está a ser feita. Para isso vai ser pedido a cada país para criar uma linha de base, ou seja, para que nós possamos comparar, olhando para trás daqui a 2 anos, de onde é que nós partimos, de onde é que cada país partiu. A monitorização é feita de forma longitudinalmente, ou seja, a cada 2 anos vai ser pedido aos países para fazerem esta avaliação e os resultados vão seguramente identificar fragilidades em termos daquilo que têm sido as políticas e os programas que vão sendo implementados nos diferentes países e desta forma ajudar a redesenhar, se for preciso, redesenhar prioridades. Os targets, então, como eu disse, serão os governos nacionais ou subnacionais. A frequência de avaliação a cada 2 anos, a começar no próximo, portanto, a começar em 2023, e cada uma das estratégias específicas será avaliada em relação a um conjunto de critérios. Para vos dar aqui uma ideia, portanto, aquilo que está neste momento em cima da mesa, cada critério seja avaliado numa escala ordinal de 3 categorias.
Por exemplo, não iniciado, parcialmente implementado ou completamente implementado. Se virem agora este exemplo, já vão ficar a perceber. Um dos critérios será: foi implementado um sistema de reporte, não iniciado se não houver nada, sim, em algumas instituições, parcialmente implementado levava um ponto, e está completamente implementado em todas as organizações de saúde, quer dizer que levava 2 pontos, e assim sucessivamente. Está bem? Isto permite que os diferentes países identifiquem não só aquelas áreas onde estão mais frágeis, mas também aquelas áreas onde estão mais desenvolvidos. Está bem? E possam, para os 2 anos seguintes, redefinirem áreas de prioridade. Depois, passando agora um pouco daquilo que é a OMS. Não foi a OMS que veio fazer com que os países definissem a sua própria estratégia. Alguns países já o tinham feito. Trago-vos aqui alguns exemplos de vários países da União Europeia, mas também da Austrália e dos Estados Unidos, e partilhar aqui convosco que mais ou menos todos eles seguiram esta estrutura que nós falámos aqui. Está bem? Portanto, ter objetivos estratégicos, ações prioritárias, um conjunto de indicadores, um plano de acompanhamento, e ser transversal a praticamente todos eles. Há algumas nuances ou algumas diferenças. Alguns destes países elegeram áreas clínicas como sendo prioritárias, seja a questão da saúde materna, seja a pediatria ou a neonatologia. Outros países identificaram grupos mais vulneráveis, os idosos ou as crianças. E teve países ainda que elegeram níveis de cuidados como os prioritários, ou seja, o nosso enfoque vai ser a atenção primária. Está bem? O que é que eles variam também? Variam naquilo que é o compromisso político e das lideranças para a sua implementação, nas condições que são criadas para que o plano seja materializado, seja operacionalizado, mas também naquilo que é o alinhamento com outras políticas e outros programas de saúde. E eu aqui destacava, e já falava isso hoje com o Vítor Grabois, o plano estratégico na área da segurança do paciente não pode ser algo isolado. Tem que ser ligado a outros programas e planos estratégicos em saúde. Por exemplo, em Portugal alinhámos o Plano Nacional de Segurança do Doente com o Plano Nacional de Saúde para a próxima década. Estão a ver? Porque a segurança do doente não é algo isolado. Faz parte da prestação, faz parte daquilo que são as políticas nacionais de saúde. Está bem? Fundamental também é que seja alinhado com indicadores de qualidade e associado ao financiamento. Está bem? Porque só assim é que nós conseguimos captar a atenção daquilo que são os gestores da área da saúde. Enfim, não me vou debruçar muito sobre isto, mas, por exemplo, a Suíça valorizou muito a área do envolvimento dos pacientes, a valorização dos profissionais de saúde e o apoio aos pacientes e aos profissionais quando estão envolvidos em eventos adversos, chamadas segundas vítimas. Também a Suíça passa à frente a focar já este aspecto, quando alguns países nem sequer têm programas de apoio às equipas e aos profissionais envolvidos. Já a Suíça classifica isso como um objetivo estratégico que eles querem alcançar. A Inglaterra e o País de Gales definia há pouco que eles identificaram algumas áreas clínicas como prioritárias. A Espanha, que é aqui vosso conhecido, também identificaram 6 linhas de ação: a cultura de segurança, a prática clínica segura, a gestão do risco e identificação, a participação e envolvimento dos doentes, a questão da investigação, muito importante, e por último, e não menos importante, a questão das colaborações internacionais. Para quem quiser desenvolver mais este aspecto, nós escrevemos um capítulo que saiu num livro que eu recomendo, que foi publicado pelo CONAS e que tem vários capítulos sobre a área da gestão da saúde, as questões da qualidade e da segurança do paciente. Eu penso que é um livro que está disponível online e, portanto, tem muito daquilo que é a realidade do Brasil, mas também tem alguns capítulos que expressam a realidade internacional. Bem, em Portugal, contar agora aqui 2 ou 3 minutos a nossa história, não é? Houve uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Escola Nacional de Saúde Pública, portanto eles pediram-nos a nós que elaborássemos uma proposta para o Plano Nacional de Saúde, Segurança do Doente 21-26.
nós já tínhamos em Portugal, como vão ver mais à frente, um Plano Nacional de Segurança do Doente 2015 a 2020 e, portanto, aquilo que nós fizemos foi definir uma metodologia que iríamos utilizar, baseada naquilo que é uma metodologia mista e, desde a primeira hora, apostámos sempre que tinha que ser um processo participativo, envolver quem está na linha da frente, porque uma coisa tem que ter em mente: o planeamento estratégico só faz sentido se na ponte, na linha da frente, ele for operacionalizado e materializado. Senão, é um documento bonito que toda a gente lê, muitas vezes nem sai da gaveta, mas não ganha expressão, não se traduz em ganhos em saúde, não agrega valor à saúde. Estão a ver? E é para isso é que ele é desenhado. E, portanto, nós definimos a metodologia e, portanto, por isso é que quisemos que fosse um processo participativo e inclusivo. Todos têm uma palavra a dizer. A Associação de Doentes, como vão ver mais à frente, as ordens profissionais, as sociedades científicas e por aí fora. A metodologia foi rigorosa, portanto, fizemos uma revisão extensa da literatura e análise documental, não só de nível nacional, mas também subnacional. Fomos avaliar alguns aspectos da implementação do plano anterior para perceber o que é que tinha corrido bem e o que é que tinha corrido menos bem, para aprender com os erros e para potenciar aquilo que tinha corrido bem. E fizemos várias reuniões e focos de grupo com peritos de vários níveis de cuidados de saúde, desde a atenção primária, hospitais, mas também os cuidados continuados e integrados, e auscultámos também os parceiros, como eu vos disse, desde os líderes do nosso Serviço Nacional de Saúde, que é o vosso SUS, mas também as sociedades científicas, as associações de doentes e por aí fora. A nossa proposta foi então refletida e adaptada naquilo que foi o despacho do Secretário de Estado da Saúde. Aquilo que nós fizemos foi apresentar como missão melhorar a segurança do doente naquilo que é o contínuo dos cuidados, atenção primária, telesaúde, ambulatório, tudo. Estruturámos-la em pilares, portanto, áreas-chave e transversais que as organizações devem apostar e reforçar para ajudar a alcançar esses objetivos. Definimos objetivos estratégicos e um conjunto de ações a implementar e metas que quisemos atingir. Como sabem, sempre que planeamos estrategicamente tem que haver um corpo legal, de leis, de portarias, etc., que depois deem algum sustentáculo e algum lastro em termos daquilo que é a componente legal e, como não podia deixar de ser, definimos também um plano de medição e acompanhamento. Publicámos um artigo em que explicámos isto e posso dizer que foi muito valorizado pela OMS e por outros países, porque tem aqui, digamos que, um roadmap daquilo que nós fizemos e podem, obviamente, tentar também perceber o que é que resultou de bem aqui do nosso projeto. Depois, mais recentemente, em maio, a Direção-Geral de Saúde lançou um documento técnico que vai, digamos que veio trazer algumas linhas de como é que vamos implementar agora isto. Detalhou alguns dos que são os objetivos estratégicos, definiu, tal como o plano da OMS definiu, quem é que são as pessoas responsáveis, quem são os atores que vão ter papel para a sua implementação, definiu uma comissão de acompanhamento e também metas e indicadores. Quais são os principais desafios? E vão ver que é mais aquilo que nos une e que temos de comum do que aquilo que nos separa. Desde logo desenvolver e reforçar parcerias, não só nacional, portanto dentro do nosso país, mas também internacionalmente, e aqui alinhar muito com aquilo que é a OMS, mas também que é a OCDE, que tem feito vários estudos, nomeadamente sobre o impacto económico dos eventos adversos. Queremos alargar de forma gradual o âmbito do Plano Nacional de Segurança do Doente, de 25 a 26, para todo o sistema de saúde. Ou seja, o plano anterior, 2015-2020, era só destinado às instituições de saúde do Serviço Nacional de Saúde, do vosso SUS, deixando de fora tudo o que era o setor privado e social. E nós, desde a primeira hora que o fizemos, alargar a todo o sistema, e por isso é que convidámos profissionais do setor privado e social para, desde o desenho, eles estarem presentes, para que possa agora fazer sentido e sentirem-se representados na parte do desenho e agora na parte da operacionalização.
alinhar os objetivos estratégicos, as metas e indicadores com contratos-programa. Ou seja, o que o Ministério da Saúde faz é contratualiza com os hospitais e com a atenção primária o volume de cirurgias, de consultas, etc. O que nós quisemos foi alinhar o financiamento, porque se nós alinharmos o financiamento, captamos a atenção dos líderes e conseguimos também criar indicadores que tenham a ver com a qualidade e não só com o volume do que é feito, mas principalmente a qualidade do que é feito. Depois, também um desafio vai ser mobilizar os diferentes parceiros, criando condições para que o plano de facto seja materializado em ação. E aqui é fundamental arranjar estratégias para envolver os doentes, mas também garantir tempo protegido, também usam aqui a expressão, tempo protegido para os profissionais. Ou seja, se quero prestar cuidados de qualidade, quem está ligado, nomeadamente isto, penso que vão já compreender, às comissões de controle de infecção, têm que ter tempo protegido não só para a sua formação, mas também para dar formação aos colegas. E esse tempo não pode sair da sua custa, não é? Porque não podem estar a prestar cuidados agora no serviço de medicina e depois a seguir vão colocar o chapéu de comissão de controle de infecção, estão a ver? Ficando mais horas no hospital. Portanto, é preciso haver esse tempo protegido. E depois também é fundamental criar condições para que as comissões de qualidade e saúde, aquilo que é mais ou menos equiparável aqui aos vossos núcleos de segurança do paciente, penso eu, criar condições para que estas equipas apresentem relatórios anuais e que esses relatórios possam expressar não só o que é que correu bem, mas acima de tudo o que é que correu menos bem e o que é que a instituição se propõe melhorar nos próximos anos, no próximo ano ou nos próximos 2 anos, consoante tenhamos a avaliação. E, por fim, também definimos como uma meta avaliar, ter ali uma avaliação intercalar ao final de 2 anos. Para quê? Uma coisa é aquilo que nós planeamos e, como eu disse, o mundo está a mudar a uma velocidade estonteante e, portanto, ao final de 2 anos vamos provavelmente ter que redefinir alguns daquilo que foram as metas e os indicadores que nós definimos ao início. Como recomendação, se a área, e eu gostava que esta ideia ficasse aqui muito bem clara para todos, se há uma área onde o desenvolvimento estratégico e o planeamento estratégico é fundamental, é a segurança do doente. Porque nós já vimos, não só pelo impacto que causa em termos da sociedade, dos doentes, das famílias, mas também pelo impacto clínico e económico que isso tem, o que faz da segurança do doente ou das falhas na segurança do doente um problema de saúde pública de grande relevância. Depois nós não temos que inventar a roda. Não é? O planeamento estratégico é definir prioridades, é saber quem vão ser os atores, é saber quem vai ser responsável por quê e operacionalizá-lo. Que ele faça sentido ao profissional que está na ponta. Porque senão, como eu disse aqui há uns minutos atrás, não passará de boas intenções. Fundamental também alinhar com os tais documentos estratégicos. Seguramente aqui no Brasil tem vários documentos estratégicos ao nível das políticas de saúde, portanto, é tentarem alinhar tudo. Tem que haver vontade política e por isso é fundamental haver lideranças fortes, mas que sejam comprometidas com as questões da qualidade e da segurança do paciente. Está bem? Criar condições para que os profissionais de saúde tenham, então, condições para implementar e, fundamental, adaptar ao contexto do país e a maturidade das instituições de saúde, que nós sabemos que não são todas iguais. Está bem? E isso requer que tenhamos ambição. Está bem? Ambição na definição dos nossos objetivos. Para terminar e como mensagem final, quando se fala em planeamento estratégico, eu tenho sempre um olhar otimista, mas de grande confiança, porque eu conheço os profissionais de saúde, sei a vontade que têm em cuidar e a missão, é para isso que foram formados, o foco é o doente, não é? Até porque todos nós somos potenciais doentes, não é? E um plano estratégico deve contribuir para orientar a ação, quem está no terreno, deve mobilizar os parceiros que têm interesse nessa área e que têm responsabilidade também nestes domínios, deve definir políticas e orientação para apoiar
tomadas de decisão, quer do ponto de vista clínico, mas também do ponto de vista político, e, fundamental, deve contribuir para melhorar a segurança do doente desse Estado-membro. Estamos a falar do plano estratégico global e, como alguém aqui disse, esses Estados, os primeiros, os Estados que forem à frente, são aqueles que seguramente irão servir de exemplo. Eu ouvi aqui falar que querem que o Rio Grande do Norte sirva de exemplo e, portanto, tem aqui uma boa área. Já agora, só para dizer, no dia 16 de setembro, fui precisamente à Ilha da Madeira. Não sei se muitos sabem, mas se eu disser que foi a terra onde nasceu o Cristiano Ronaldo, já toda a gente vai saber. Não é? Portugal continental, temos dois arquipélagos, a Madeira é um deles. Eles são regiões autónomas, portanto, têm sistemas de saúde e educação autónomos do continente, não é? E só para vos dizer que eles querem precisamente implementar uma estratégia para a região. Portanto, fui lá falar e seguramente que é isso que vamos trabalhar nos próximos tempos. Está bem? Porque eles têm de facto um contexto especial da própria ilha que faz com que algumas das ações do continente não tenham o mesmo impacto nem a mesma relevância ao nível da região autónoma. Muito bem, era isto que eu trazia aqui para partilhar convosco. Só quem me conhece sabe, eu gosto sempre de deixar duas frases que ao fim e ao cabo acabam por sintetizar tudo aquilo que foi aqui falado. E eu escolhi estas duas. Se nós não planearmos de facto as coisas bem feitas, aquilo que estamos a fazer é preparar para falhar. Mesmo que estejamos a falar de coisas como a segurança do doente, que somos apaixonados, todos acreditamos e todos queremos dar o nosso contributo. Mas se de facto não houver aqui um planeamento bem feito, estamos condenados ao fracasso. E não podia deixar de terminar com um autor português, José Saramago, diz que não tenhamos pressa, que não temos que andar a correr já, porque sabemos que fazendo as coisas depressa nem sempre saem bem, mas também não percamos tempo, porque a segurança do doente não pode também esperar muito mais. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, professor Paulo. Eu gostaria de fazer um acordo com vocês. Nós vamos aguardar os questionamentos para o final. Então, eu peço que vocês tomem nota das dúvidas, das questões que vocês querem fazer. Se quiserem, podem me enviar para o grupo da turma de vocês, que eu posso ler aqui, ou de preferência vir fazer aqui na frente ao final, ok? Então, convido o doutor Victor Grabois para proferir a sua fala. Bom, enfim, tem muitos pontos, mas eu respeitarei o tempo. Mas para dizer que eu preciso comentar aqui sobre o Zé Newton um pouco, porque o Zé Newton talvez seja se não é o mais, mas está entre as figuras mais importantes no Brasil na defesa da ideia da qualidade em saúde. Nós já tivemos umas 200 discussões e debates, porque a maioria das pessoas que se aproximou da Sobrasp foi muito no caminho da segurança do paciente. Bom, mas Zé Newton, o tempo todo, ele mantém uma posição muito boa e muito corajosa de dizer, gente, vamos falar de outras dimensões da qualidade, vamos falar da discussão da melhoria. E eu acho que ele está absolutamente coberto de razão, e eu tenho tentado cada vez mais nos últimos anos, como presidente da Sobrasp, mas também, enfim, em última instância como responsável pelo Proquaris, ficar bastante aberto em relação a isso. E essas conversas também, ele me mandou uma mensagem, também me influenciaram um pouco sobre essa apresentação de hoje. E então, na verdade, é como se essa apresentação ela tem quase que duas partes. Uma falando mais de segurança do paciente propriamente dito, mas uma outra em que a gente vai falar mais de qualidade, de plano nacional de saúde, de planos estaduais, enfim, porque, de certo, e essa é uma provocação que eu faço a vocês, para a gente ter algum debate sobre isso, a gente não conseguirá avançar tanto quanto pode na segurança do paciente se a gente não avançar dentro da qualidade, se a gente não avançar na articulação da qualidade com as outras políticas públicas de saúde, né? Com o SUS, o avanço do SUS, e, em última instância, enfim, nós estamos aí no período eleitoral, é fato,
também com a discussão da democracia no nosso país. Enfim, então, esse é um pouco da apresentação. Vamos lá. Aqui, Paulo já mostrou, então eu posso ir muito mais rápido. Comecei lá em 91, com os primeiros estudos que foram fundamentais do ponto de vista da magnitude, né, da ocorrência de eventos adversos no cuidado de saúde, o errar humano, que vocês já estão cansadíssimas de ler, né, uma documentação semelhante produzida no Reino Unido, a Assembleia de 2002, que é o marco em termos da segurança, a criação da Aliança Mundial, né, que depois é sucedido pelo Programa de Segurança, com figuras maravilhosas que eu destacaria o professor Sir Lion Donaldson, lá da Inglaterra, o primeiro desafio da higienização das mãos, o segundo das cirurgias seguras, o guia curricular, o terceiro desafio, o Dia Mundial, que a gente, como Sobrasp, tem trabalhado muito pesadamente desde o lançamento, né? Só para lembrar, o Fale Abertamente, a ideia do Speak Up, depois a ideia do trabalhador seguro, só existe segurança do paciente com o trabalhador seguro, depois, no ano passado, o Parto Seguro e Respeitoso, inclusive que nós criamos aí a Aliança Nacional para o Parto Seguro e Respeitoso, e 2020, o lançamento do Plano Global aí no período 2021-2030. Próximo. Eu gosto de trazer cada vez mais, em todas as palestras, em todas as aulas, essa definição que está dentro do Plano Global, e se vocês lembrarem, e vocês conhecem de cor a definição de 2009, que é uma definição, redução, né, dos riscos, dos danos desnecessários, associados ou causados pelo cuidado de saúde, né, até o limite do nosso conhecimento. Essa definição ela é muito importante e ela é um reflexo fantástico do que se passou desse período, né? Então é isso, quer dizer, foi o período lá do estudo lá da ARC, apontando quais eram os protocolos de fato que deviam ser implementados, vocês conhecem esses estudos e o Programa Nacional é muito influenciado por esse estudo, mas mostrando a valorização da cultura de segurança, a valorização disso que Paulo trouxe, dos processos mais transversais, questão da comunicação, do trabalho em equipe, né, das tecnologias, os fatores humanos. Então, é uma visão de segurança muito mais abrangente, muito mais sistêmica, muito mais ampla e, ao mesmo tempo, e eu quero chamar a atenção ainda, claro, não pode ser de outro jeito, mantendo a ideia da redução dos riscos, mas chamar a atenção para vocês, e isso na nossa realidade de Brasil já é um ponto, talvez o primeiro grande ponto fundamental, que é o problema do dano evitável, né? E eu apontaria, sem ter nenhuma relevância como o OMS tem, mas eu acrescentaria o dano grave evitável, o dano que causa a morte, o dano que causa a incapacitação, que causa uma internação prolongada. Então, essa questão é muito relevante. O Walter, já no estudo dele de doutorado, né, que foi um estudo de magnitude de ocorrência de eventos adversos e internações hospitalares, com 7,6%, mas já com mais de 50%, 66,7% de danos considerados evitáveis. Então, para nós, a questão do dano evitável e do dano grave tem uma relevância muito grande. O dano evitável, então, como definido pelo Instituto lá de Melhoria, né, do Cuidado em Saúde, o IHI, e aí chamando a atenção de vocês, isso também para a realidade brasileira é decisivo, aliás, é para o mundo todo, mas no nosso país, que é um dos países mais desiguais do planeta, né, de maior iniquidade do planeta, a ideia, e é muito bacana que o IHI tenha trazido isso, uma visão de dano que não é só o dano físico, mas a inclusão do dano psíquico, o dano emocional, mas também o dano de natureza social, todo o impacto sobre a vida dos pacientes, sobre a vida dos usuários do sistema, e uma inclusão também que, enfim, o rei está nu, não podemos mais falar de segurança do paciente ou segurança do doente, para homenagear o Paulo, mas e não falar da saúde e da segurança do trabalhador da saúde, né? E o dano causado pelas iniquidades
e nós vivemos isso, e vivemos em todos os lugares do Brasil, o que representou, né, ser negro, morar na favela, não ter acesso a um celular, né, em termos de... Nós aí com 11%, 3% da população mundial, tivemos 11% das mortes por Covid. Então isso fala desse lugar, não só, mas desse lugar da iniquidade, da falta de acesso, né, da discriminação. Então, essa ideia do dano causado pelas iniquidades e pela falta do cuidado, não é só o problema do erro no cuidado, isso é muito importante, mas a falta do cuidado. Então, esse também é um outro elemento que eu acho que deve nos influenciar aí para as próximas gerações. O próximo, enfim, o dano evitável já está aí, eu deixei 2 slides iguais. Próximo, desculpa. Esse também é uma outra coisa muito rapidamente, mas eu gosto muito dessa lista do ECRI, que é uma instituição dos Estados Unidos, chamando a atenção para vocês as 10 preocupações mais importantes, ou os 10 problemas mais importantes. Olha o que está ali no número 1, Staffing Shortage, quer dizer, são as reduções de pessoal, né? O nosso problema aqui que é muito naturalizado, que é o problema do subdimensionamento de pessoal, em particular da enfermagem. Não só, mas em particular da enfermagem. Os efeitos da Covid, a questão dos vieses e do racismo na segurança do paciente. Então, isso não é o Vitor, ou não é a Sobrasp, ou não é o Propolis. Isso é uma instituição dos Estados Unidos em um outro cenário. Próximo. E aqui esse documento, que é um documento fantástico, importante, mas também de trazer para vocês a ideia, né? Quais são as ideias chaves aí, as ideias importantes, né? A ideia de que a gente tem que sair da cultura da reprimenda, né? A cultura da punição, para uma cultura de compreensão e aprendizagem com os erros, o paciente no centro, embora isso não seja simples nem óbvio de fazer, e segurança do paciente. Eu acho que isso condiciona muito a minha fala daqui para frente, a gente cada vez menos olhar para a segurança como um problema, um programa especial, e muito mais na lógica de um verdadeiro e importante e difícil, não é fácil de falar, difícil de fazer, alinhamento com as outras dimensões da qualidade, né, com os problemas clínicos. E aí eu quero também aproveitar e fazer também um outro elogio aqui ao mestrado profissional, que eu acho que é extraordinário, as preocupações de vocês e as duas bancas que eu pude participar e tive a honra de participar, uma trabalhando com um problema absolutamente, enfim, de ocorrência a toda hora, que é o problema das quedas, e um segundo trabalhando com um problema clínico extremamente importante ligado à realização, né, do procedimento de hemodinâmica. Eu acho que a gente cada vez mais falar dos problemas que ocorrem mais e dos problemas clínicos também é uma perspectiva importante. Próximo. Aqui, esse documento, aliás, foi traduzido pela iniciativa da Anvisa, por colegas nossos do Departamento de Enfermagem, da Faculdade de Enfermagem, da Escola de Enfermagem lá de Ribeirão Preto. Esse documento está disponível no Trabalhos, todinho, então acho que eu já aproveitei, já coloquei os slides aí em português. Então, a visão, a ideia de uma missão, metas, e pode passar o próximo, por favor. E o que eu acho que é importante, e é o enorme mérito desse plano, que é a ideia dos 7 objetivos estratégicos, né? A ideia do dano, zero dano evitável, como algo da inspiração, porque se a gente pensar, enfim, de uma hora para outra a gente conseguir zerar essa evitabilidade toda não é simples, até porque resolvemos os problemas de hoje e surgem as novas doenças, as novas tecnologias, as novas profissões, enfim. Então, mas de qualquer maneira, o valor e a ideia de que a gente tem que se agarrar mesmo na ideia, principalmente desse dano grave evitável. Tudo aquilo que é evitável. E aí, gente, evitável não quer dizer que na situação concreta, A, B, C ou D, aquilo teria sido evitável. É a noção muito do evitável a partir do conhecimento que se tem, das evidências científicas que se tem de como fazer. Então pode ser que num dado local, aquele paciente talvez não fosse possível evitar que ele caísse de uma máquina. A gente sabe como evitar isso.
a gente sabe do instrumento de avaliação de risco, a gente sabe das combinações com pacientes, a gente sabe das proteções, enfim. Então, essa é a ideia, né? A questão da alta confiabilidade, que a gente também vem bebendo e se inspirando em outras indústrias, mas também a área de saúde tem as suas peculiaridades. A questão da segurança dos processos clínicos, né? O envolvimento de pacientes e familiares, né? E aí eu queria destacar muito um livro que a gente traduziu no Provalis, que é lá do Amalberti, do Vincent, também é só baixar, cuidar de saúde mais seguro, estratégias do cotidiano do cuidado, e que essa questão de olhar a trajetória do paciente como um novo marco, de poder entender a segurança do paciente, mesmo que seja no hospital ou na atenção primária. E Paulo mostrou ali, né, a pretensão do plano abranger o conjunto do sistema, né? A questão da motivação, da proteção, da qualificação dos trabalhadores, né? A ideia de que a gente precisa, cada vez mais, a ideia de melhorar as informações, vincular o fornecimento de informações também à pesquisa, e toda a ideia de processos colaborativos, de solidariedade, de parceria, que envolvam países, setores da sociedade. Próximo. Aqui, enfim, não dá nem para enxergar, isso depois vocês vão estudar com calma, mas é interessante que, olhando as diferentes estratégias que estão aí, a gente vai reconhecer muitas das coisas que a gente faz. Então, qual é o desafio, na verdade, né? A ideia de um desafio que seja, como o Paulo mostrou muito bem, muito mais bem planejado, e o Brasil, na verdade, tem um programa de segurança do paciente, mas não tem um plano de segurança do paciente, né? A gente tem alguns marcos que eu vou mostrar aqui, mas, de fato, o valor desse tipo de plano é conseguir trazer a ideia do planejamento, trazer a ideia de objetivos estratégicos e trazer já várias estratégias cujo ritmo de implementação, cuja forma de implementação vai ser muito específica. Próximo. O plano global, Paulo já mostrou bastante isso, mas, de qualquer maneira, essa ideia de que nós estamos em fases muito diferentes, né? A gente olha para Portugal e fica com aquela inveja bacana, e que diz, vou morar um tempo lá em Portugal para também a gente se beneficiar desse tipo de coisa, né? Mas a ideia de que os contextos são muito diferentes, em termos de renda per capita, em termos de organização. Enfim, o Brasil é, de fato, um país continental, enorme diferença entre as regiões, enormes diferenças dentro dos estados, né? Isso vale para todo mundo, capital, periferia da capital, interior, sertão, onde tem sertão, onde não tem, enfim. Então, acho que isso é uma clareza muito boa, e o programa, como disse Paulo, ele é genérico o suficiente para permitir tanta diversidade entre os países e dentro dos países. Próximo. Os principais marcos de implementação, enfim, forte compromisso das lideranças, uma avaliação dos principais riscos, um modelo de mudança para a implementação, um mecanismo sustentável para implementar políticas, enfim. É aí um conjunto de coisas importantes que tem que estar no nosso radar, mas o grande desafio é, como num país de 210 milhões de pessoas, 26 estados e o Distrito Federal, com uma saúde, uma escolha feita lá atrás, que a gente hoje questiona, profundamente municipalizado. Então o Brasil tem quase 6 mil sistemas, se o número estiver completamente certo, está próximo, mais de 6 mil sistemas municipais de saúde. Você olha para o mundo todo e olha também para Portugal, a saúde ela é toda regionalizada, né? A atenção ela é regionalizada. Então, de qualquer sorte, a nossa questão é combinar CONASEMS, Ministério da Saúde, as universidades, enfim, né? Combinar com o setor privado, cada vez mais forte, mais poderoso. Próximo.
E aí é isso, né? A ideia de um mecanismo com 10 indicadores principais, e o Paulo mostrou isso com muito mais detalhe, próximo, e uma lista aí de indicadores mais avançados que possam ajudar cada país, porque, evidentemente, o Brasil é uma realidade, Gana é outra, o Catar deve ser outra, o México outra, enfim. Mas, de qualquer maneira, acho que o nosso esforço, próximo, por favor, é olhar um pouco mais, enfim, em termos de Brasil, como é que essa coisa pode se passar? Vamos lá, Programa Nacional, eu acho que a gente precisa olhar, ver se a gente, enfim, estamos todos na mesma página. Então, nós temos um país com milhares de sistemas municipais, maioria dos hospitais com menos de 100 leitos, sistemas e instituições de saúde subfinanciadas, e isso já tem um tempinho, também não é tão recente. Recentemente, isso se agravou muito, mas isso vem, né, o peso dos estados, e temos aqui uma representante do estado, o peso dos estados aumentou cada vez mais, o peso da União foi diminuindo ao longo do tempo. Milhões de profissionais de saúde que não têm nenhuma oferta, muito pouco, de educação continuada, né, na área da segurança. Eu fiz uma conta para o outro congresso da Sobrasp, a gente deve estar colocando mais ou menos hoje no mercado mais de 100 mil profissionais de saúde por ano. Quantos desses 100 mil tiveram na sua graduação algumas aulas, um tiquinho que fosse em termos de segurança? Profissionalização da gestão, enfim, muito difícil. E o problema da acreditação como uma possível estratégia, o Brasil tem menos de 5% dos seus hospitais acreditados. O próximo. Aqui, fatores que levaram à edição do Programa Nacional, e aí os vários trabalhos das universidades, as notícias na mídia, enfim, toda a agenda da OMS que influenciou muito, próximo. Aí, os hospitais que já eram acreditados contribuíram muito, todo o trabalho da Anvisa, trabalho das universidades, destaco aqui a Rebraensp, né, e Papalhas, e SNP, enfim, o Safety com Alfredo Guarnichi, próximo. E aqui os grandes eixos que vocês conhecem, enfim. Mas, de qualquer maneira, o centro da implantação dos protocolos, do Ministério, planos de segurança, criação dos núcleos, notificação de incidentes, incremento da pesquisa do ponto de vista de iniciativa governamental ficou muito periférico, e a gente vai mostrar, pode ir o próximo aí. Aí o documento de referência, precisa ser atualizado, próximo. E avanços da criação do programa, que eu acho que isso é bacana da gente olhar. Segurança do paciente entra na agenda, isso aí é certo. O comitê, eu me orgulho de ter participado disso junto com o Walter, o Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança entre 2014 e 2019, a implementação dos núcleos, hoje em torno de 6 mil, elaboração dos planos, a questão da notificação de incidentes como elemento fundamental na gestão de risco, o volume de muitos milhares de alunos especializados em segurança, né, Fiocruz, hospitais do PROAD, enfim, modificações no currículo de várias faculdades, particularmente mais a enfermagem, processos colaborativos de melhoria em larga escala, e o Brasil já pode se orgulhar e dizer que também conseguiu reduzir as infecções associadas ao cuidado dentro desses processos, engajamento das universidades, várias entidades, CONAS, as universidades, aqui a UFRN, a ANAP, sociedades científicas, uma formação de uma legião de abnegados, né, que nós fazemos parte, como a Diana lá do Ceará fala, né, os guerreiros da segurança, e a criação da Sobrasp e a realização agora dos dois congressos. O próximo. E aí eu acho que é importante, e o nosso debate também pode trabalhar um pouco com isso, né? Lacunas e desafios. Uma carência de estrutura e de recursos para os hospitais botarem de pé essa política. Acho que vários de vocês aqui, os mais jovens ou os menos, a gente participou de vários dos programas de qualidade de sangue e hemoderivados, o programa da AIDS, né, o mais recente, Saúde da Família, Estratégia de Saúde da Família,
e que eram programas que tinham governança clara, indicadores, recursos definidos, um locus no Ministério da Saúde. Então, a gente convive com uma política pública que, enfim, acabou se fragilizando ao longo do tempo, mas mesmo no ponto de partida, ela não tinha essas características que outros programas bem-sucedidos tiveram ao longo do tempo. Os planos de segurança, muitas vezes eu vi isso em vários trabalhos de conclusão de curso, eles acabam sendo ainda muitos enumerados de itens da RDC 36, lá do artigo 8º, então tem lá uns 17 itens, e a turma ia botando. Mas, de fato, como disse o Paulo bem, planejar é, antes de tudo, definir prioridades. Então, os planos ainda são muito enumerados de coisas a fazer, mas não, de fato, um plano de ação. A questão das notificações também, a gente vive um debate importante, que é, e quem me assistiu aí, quem estava junto nas bancas, viu que eu sou um fã da notificação, mas, de fato, notificação não é para gerar estatística, notificação é para gerar oportunidades de melhoria, de mudança, e, portanto, eu lembro do Adair, lá de Campinas, Adair concordava, que a gente discutia isso muito no comitê, menos é mais. A gente precisa olhar que, às vezes, um número menor, né, de notificações analisadas, ela produz muito mais conhecimento, muito mais possibilidade de mudança. Uma baixa porcentagem de ofertas educacionais, mesmo com todo o nosso esforço. Acho que esse problema de uma ausência de uma governança nacional específica, então a gente tem trabalho do Ministério, com todas as dificuldades, um super trabalho da Anvisa, trabalho da Fiocruz, o trabalho das universidades, mas de fato a gente não tem uma governança. Tem? E não tem uma política e não tem uma governança. E não temos um plano nacional também de qualidade em saúde. Assim como a gente também, na verdade, eu fiquei ali ouvindo Paulo falar em Plano Nacional de Segurança do Doente, eu disse, poxa vida, eu quero um para mim também, né? Então a gente, de fato, também não tem um plano nacional de segurança do paciente. A gente tem um programa, a gente tem, vamos dizer, as linhas mestras do que compõe o programa, mas a gente, de fato, não tem um plano. Vai priorizar o que em termos de protocolos, os colaborativos vão se concentrar mais aonde, enfim, tem um monte de questões importantes. Próximo. Bom, e aí algumas propostas, numa primeira parte, que seriam um pouco na ideia de alinhamento do plano global com o programa. Primeiro, retomar o Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Todos os avanços que a gente teve nesse período tem muito a ver com a atuação dos cursos, as ideias de avaliação de cultura, enfim, tudo muito sediado. A ideia de uma governança estruturada no Ministério, com um locus definido, com recursos, com plano, com indicadores, com uma descentralização nos moldes do SUS, né? Nós precisamos caminhar como o SUS caminha. Não haverá segurança do paciente, não haverá qualidade, se a gente também não conseguir, no nível dos estados, no nível dos municípios, ter os comitês estaduais, ter as comissões locais, enfim, tudo isso. Revisão. Já? Dá para encerrar? Poxa! Bom, enfim, vamos lá. A gente precisa rever a portaria, precisa rever a RDC, precisa rever o documento de referência e os protocolos básicos também. Isso disseram. Porque se acumularam muitas evidências ao longo do período. Destinação de recursos para ofertas educativas em larga escala para a operação pelas universidades, pela Fiocruz, pela Anvisa. Pegar parte dos recursos do PROAD e colocar nas instituições públicas. Esse é um debate que a gente precisa fazer e ter, né? Enfim, seja o FRN, seja a Fiocruz, seja lá o HCPA, enfim, não importa. Ampliação dos processos colaborativos para a área também não hospitalar, porque a gente também, segurança do paciente ocorre em tudo, e definição de prioridades em pesquisa em segurança do paciente e lançamento de editais. Próximo. Aí a pergunta, que eu acho que vai ficar mais para um debate, é se a gente consegue equacionar e alinhar esses 7 objetivos,
apenas nos marcos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Ou, eu vou encerrar, então vou apresentar só uns pouquinhos, Maria. Só mais um pouquinho. Então, primeiro, a ideia, esse é um material que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, a ideia de, esse é o manual da OMS, então, de políticas e estratégias nacionais para a qualidade dos cuidados, enfim, e a ideia de que se a gente consegue definir estratégias como acreditação, e outras, se a gente consegue definir um modelo de melhoria, se a gente consegue, isso que Paulo estava mostrando, vamos priorizar a atenção primária, vamos priorizar a hiperdia, saúde materna, mortalidade materna lá em cima. A gente não pode, não dá para pensar um país que tem a mortalidade materna que a gente tem, um país que tem o nível de problemas na saúde mental que a gente tem, A gente não pode pensar que isso se resolve só nos marcos da segurança, porque eu vou comentar assim, às vezes eu vou falar para gestores municipais, e eu tenho a impressão que eu, às vezes, fico sendo o chato do pedaço, porque são as discussões de acesso, são as discussões de equidade, e eu fiquei me dando conta que, na verdade, a gente vai ter que fazer um processo ao contrário. Não é convencer que a segurança... Claro, tem que convencer também que a segurança do paciente é uma coisa importante, fundamental, mas é muito mais buscar quais são as relações, e elas existem, entre acesso e o problema do acesso. A gente viveu na Covid com mortes evitáveis, o problema da equidade, o problema do cuidado centrado, tudo isso impactando a segurança do paciente. Então, enfim, para concluir, e aí depois, durante o debate, eu posso mostrar alguma coisa mais, é muito na lógica de que a gente precisa de um plano nacional de qualidade. O Brasil tem, eu não sei quantos de vocês conhecem, um plano nacional de saúde. E eu fui olhar o Plano Nacional de Saúde, pela segunda ou terceira vez, eu mesmo não sou nenhum ledor desse plano, e vejo que a qualidade, mesmo a palavra qualidade, ela é razoavelmente marginal. Ela está lá, mas ela é marginal. E ela aparece muito no acesso e a equidade. Não tem a palavra segurança do paciente. Então, o que eu proponho, dentro desse nosso debate em relação ao plano global, é claro, discutir o programa nacional, mas a gente também discutiu Plano Nacional de Qualidade, Plano Nacional de Saúde, diálogo com as outras dimensões da qualidade, que aí eu acho que a gente vai conseguir muito mais aliados, muito mais parceiros, e, na verdade, vamos entender que segurança do paciente no Brasil, para encerrar, claro, é um erro de medicação? Mas é também quem morreu na UPA sem um leito de internação, quem morreu em casa e não teve nenhum acesso, de que as consultas duram minutos e a impossibilidade, muitas vezes, de ouvir o paciente, conhecer a sua história. Então, enfim, essa é a proposição, e é isso, e agradeço a todos aí a paciência. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, enquanto vocês vão se organizando, eu vou trazer aqui um ponto para os nossos palestrantes. Eu entendo como sendo bem importante. Quando a gente fala do paciente no centro do cuidado, e da necessidade de nós engajarmos o paciente, a família, no cuidado, para garantir o cuidado seguro, para nos ajudar, inclusive, a definir como viabilizar esse cuidado seguro, eu enxergo a necessidade de nós trabalharmos a formação, a educação desse sujeito, para inclusive ele saber o que é isso que a gente está falando, Então, isso também é muito desafiador, porque aí tem um pouco aí da literacia em saúde. Esse é um desafio muito forte num país como o nosso, como o Vitor apontou aqui com muita propriedade, como uma especificidade, um país desigual, Isso realmente é muito desafiador para nós. E aí eu pergunto, como que vocês veem o uso das tecnologias móveis
já que todo mundo já é conectado, né, para nós utilizarmos as tecnologias móveis nesse processo de educação permanente do paciente, ou até no avançar da formação dos profissionais, já para eu garantir segurança, avançar na planejação do vídeo, eu preciso otimizar, eu preciso acelerar o processo de educação dos profissionais para essa temática, né, que muitas vezes não tiveram acesso às suas formações. Então, como você vê, tem duas tecnologias móveis para isso. Gente, estou esperando aqui as... É uma questão muito interessante. Eu vejo isso como, não sei se vocês causam essa frase, como um pau de dois bicos. Tem fatores positivos e tem fatores negativos. O fator positivo é que chega a mais gente. O fator negativo é que pode acentuar ainda mais as questões da equidade. Porque quem estiver familiarizado, e provavelmente a população mais jovem, a população mais favorecida que tem acesso à tecnologia, vai beneficiar em detrimento de provavelmente aqueles que mais precisam, os idosos, os mais vulneráveis e financeiramente mais desfavorecidos. Portanto, eu acho que pode ser um bom complemento e o caminho é por aí, mas tem que se ter atenção às desigualdades que podem se acentuar. Não aumentar. Alô? Pensei que Marisa ia perguntar mais sobre a formação médica também. Mas, enfim. Acho que é interessante que houve um projeto feito na Fiocruz, lá com uma instituição, uma ONG, lá, o Redes da Maré. Quem conhece o Rio de Janeiro, já ouviu falar da Maré, é um dos grandes complexos de favelas do Rio de Janeiro. E foi feito um projeto interessante que combinou a questão de teleconsultas, a questão da facilitação do processo de acesso à internet e de engajamento mesmo da comunidade. Paulo, acho que, como diz, falou a coisa certa. Tecnologias móveis podem ser muito positivas desde que as pessoas tenham acesso. Isso tem muitos trabalhos, pesquisas feitas, mostrando que houve uma diferença do ponto de vista de mortalidade nessas populações que não tinham nenhum acesso à possibilidade de comunicar com o serviço de saúde, né? E o próprio agente comunitário também ficou mais recolhido, né? Nós orientamos também, num dado momento, que as pessoas também fossem aos serviços de saúde quando a coisa tivesse mais difícil. Mas o problema é que você teria que ter uma contrapartida do ponto de vista do acesso. Então, eu acho que essa pergunta de Marisa, eu acho que ela configura bastante isso. Quer dizer, a gente quer falar de mortes evitáveis, a gente quer falar de agravamentos evitáveis, a gente quer falar e as tecnologias móveis podem ajudar nesse sentido, mas elas têm que caminhar junto com a ideia da equidade. Ou seja, como é que a gente garante que não é uma coisa só para quem mora na Zona Sul, para quem pode ter um iPhone, ou para isso ou para aquilo, né? Ou uma forma comunitária, enfim, não importa, mas tem várias possibilidades. Então, esse é um exemplo ótimo, eu acho que desse abraço fundamental de segurança do paciente e equidade. Não, sim, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo e outra para o Victor, né? Paulo, essas comissões de qualidade e segurança são equivalentes aos nossos núcleos, parecidos com os nossos núcleos de segurança? A pergunta do Zé Newton foi se as comissões de qualidade em segurança que existem nas instituições de Portugal, nos hospitais e nos centros de atenção primária, se é o equivalente a todos os núcleos. Eu penso que é mais compreensível, é mais alargado pelo seguinte: nós também temos ou tivemos um problema que eu acho que vocês aqui têm, que tínhamos gabinete da qualidade, comissão de controle de infecção hospitalar, gabinete de segurança, gabinete de gestão do risco, e isto multiplica. E depois cada um, nós chamamos lá as capelinhas, não é? Cada um quer a sua capelinha, não é isto? Dividir para reinar. Então, o objetivo destas comissões de qualidade e segurança é que junto, ou que
funda estas estruturas todas da qualidade e da segurança, e que no caso por exemplo, nós temos um Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infecção e Resistência aos antimicrobianos. Todos os hospitais têm uma comissão dessa. Esses elementos fazem parte da Comissão de Qualidade e Segurança, junto com o pessoal da segurança do paciente e dos gabinetes de qualidade. E, portanto, neste momento, essas comissões, o objetivo é integrar tudo o que é qualidade e segurança dentro de uma mesma comissão. E é constituída por equipas multiprofissionais, médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, farmacêuticos. Exatamente, é porque eu tive essa sensação, e aqui no Brasil a gente criou uma organização, né? Uma estrutura organizacional voltada especificamente para a segurança. Né? Diferente de outros países, como também Espanha, por exemplo, é o coordenador de qualidade que cuida da segurança, cuida dessas... Né? Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais também sobre a política de qualidade para o Sistema Nacional de Saúde português, né, que é desde 2010, que certamente foi considerado dentro do plano de segurança, né, tanto o primeiro, né, como esse também que foi refeito agora. Né? E eu queria saber como vocês conseguiram alinhar, né, o plano de segurança com a política de qualidade e com o Plano Nacional de Saúde. Então, alguma ilustração de alinhamento que você falou que é tão importante, né? Como é que vocês chegaram a isso aí? Nós temos aquilo que chamamos a Estratégia para a Qualidade em Saúde, de 2010 a 2020, que entretanto foi estendida a 22, e que trata toda a parte da acreditação das instituições, os padrões, os estándares, as normas de orientação clínica, e tem uma componente que é a segurança do paciente. E depois, para as questões da segurança do paciente, definimos um plano estratégico específico só para essa área. E só para terem uma ideia, estava a ouvir o Vítor a dizer que olhou várias vezes o Plano Nacional de Saúde e amiudamente aparece lá a palavra qualidade. Eu posso vos dizer que o Plano Nacional de Saúde em Portugal, que teve em vigor de 2015 a 2020, depois foi estendido pela pandemia até 2022, eu dei-me conta de contabilizar as páginas. 1/6 do documento era dedicado a qualidade, governação clínica e segurança do doente. Isto pode-vos deixar orgulhoso, mas posso-vos dizer que 1/6 das ações não foram necessariamente para as questões da qualidade. Portanto, nem sempre o que está escrito é o que é executado, mas se não tiver escrito é que não é. Aí sim. O nosso não é tão bom quanto parece, mas também não é tão mau quanto posso realizar. Fantástico. Depois eu queria perguntar para o Victor, mas depois. Vamos passar para depois. Tá bom. Zenilton meio que roubou minha pergunta, mas eu queria complementar isso que o Victor falou. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Eu defendo também, assim como o Zenilton, porque a gente tem estudado muito essa temática e eu acho que se não tiver uma política, uma estratégia nacional para a qualidade, a gente não vai conseguir ampliar as ações e efetivar as ações de segurança do paciente. Principalmente pelo nosso histórico no Brasil, que a gente só consegue impulsionar a política quando a gente financia, quando o Ministério da Saúde financia. E o que a gente está vendo no Brasil é um desfinanciamento, é uma desmobilização de políticas que já eram consolidadas há muitos anos. Então a gente vem retrocedendo em alguns aspectos. Né? E aí eu acho também que o planejamento, e aí quando a gente vê Paulo falando dessa tranquilidade, não sei se é o horário, mas ele fala, ele mostrou assim, né, como se fosse uma coisa tão tranquila, esse processo de Portugal, que a gente realmente fica pensando, né? E aí eu fiquei me questionando aqui, como será que eles conseguiram fazer, além desse alinhamento, não ter descontinuidade? Apesar, eu sei que mesmo sendo uma estratégia nacional, a gente aqui no Brasil tem descontinuidade, infelizmente. E aí como que vocês conseguem fazer isso lá? E aí fiquei pensando que se a gente não tiver uma estrutura forte no nosso país
de governança, de qualidade, de financiamento e a segurança do paciente ela entrar como um eixo transversal, a gente não vai avançar. E além do mais, se a gente olhar os planos, eu analiso muito os planos, porque eu sou do planejamento, obrigatoriamente eu tenho que fazer isso. E eu faço duras críticas ao que a gente produz dentro da Secretaria Estadual, inclusive. E o planejamento ele é um processo contínuo, né? Ele não se acaba assim. E a gente não constrói uma cultura de planejamento da noite para o dia. É uma coisa que leva anos, que leva tempo, porque a gente trabalha com pessoas, as pessoas mudam. No nosso caso aqui tem muita rotatividade. Quando a gente chega num nível que as pessoas estão entendendo, muda todo mundo. E aí a gente começa de novo. Então eu acrescentaria no teu slide, além de otimismo, confiança, persistência. Que a gente não pode deixar isso para trás, né? E aí eu fico pensando que aqui no Brasil, eu fico triste quando eu olho os planos. E se a gente olhar os planos, além de não falar em qualidade, o nosso plano nacional do Brasil, ele foi produzido depois que os estados já tinham feito deles, no final do ano, sendo que o plano era para ser a primeira coisa para nortear. Se a gente quer uma coisa descentralizada e alinhada, o plano, o Ministério da Saúde ligou para nós para perguntar como é que estava a elaboração do plano em junho, julho do ano que tinha que se produzir o plano. Eu disse, não, a gente já está com o plano pronto, porque a gente vai começar a fazer. A gente disse, nós estamos esperando de vocês até agora. Então, o nosso saiu desalinhado, de certa forma, alinhado com as políticas que a gente já conhece, mas desalinhado do Ministério, porque o Ministério fez plano. Aí é difícil, né? E aí, os nossos planos, eles não expressam, e aí eu adorei quando ele trouxe a política, aquele manual da política, que é o compêndio, né? O handbook de 2020, que fala sobre os 8 elementos das políticas. Então, assim, por isso que eu disse isso. Se a gente não investir nesses elementos que constituem uma política, que vão desde a liderança, do mapeamento das partes interessadas, as pessoas, o envolvimento da comunidade das pessoas, a regulamentação, que foi muito falada aqui, a legislação, os padrões, as normas, os sistemas de informação, a gente não vai conseguir trabalhar. Por isso que eu defendo que a política ela tem que vir primeiro, né, e tem que nortear a segurança. Aí me explica qual foi a fórmula, Paulo, pelo amor de Deus. Só essa. Continuidade. Não há nenhuma fórmula mágica, mas eu queria só completar aqui um aspecto que é o seguinte: Portugal é um país mais pequeno, menos complexo, menos desigual que o Brasil. Estamos inseridos na União Europeia, temos várias ações que temos que cumprir e alinhar com os outros países da União Europeia. Isso também, nos últimos anos, notou-se uma diferença enorme. E há outro aspecto também, que nos últimos anos, apesar de os governos terem mudado, tem havido uma enorme estabilidade ao nível das políticas sociais, educação e saúde. E isso é fundamental para que haja tal continuidade e tal alinhamento, independentemente dos ciclos políticos. Você só uma pergunta, mais uma pergunta. Eu tenho mapeado os países junto com o professor Zé Newton que implantaram políticas nacionais de qualidade. E aí a gente vê países como a gente vê Gana, a gente vê Suriname, vê países da África, né, que são muito piores que o Brasil em termos de equidade e de saúde, muito menos desenvolvidos. E a gente viu que eles implantaram, só que o que a gente vê é que quando falha algum dos elementos, a política não se dá como deveria ser. Então, se uma das partes envolvidas, um daqueles elementos não for investido, desde a capacidade, estrutura, liderança, se alguma dessas partes falhar, a política realmente vai ser prejudicada. Né? E aí você acha que a presença da OMS nesses países de forma mais forte, elas influenciam a implantação dessas políticas? Influenciam. Aliás, eu estive há 15 dias numa reunião no Zimbábue, precisamente com a OMS AFRO, e eu vi estratégias de países como o Ghana, o Botsuana e o Quênia, que eu fiquei impressionado. Ghana é super citado. Ghana, uma experiência a replicar. E eu diria que são países que, apesar de estarem no contexto da África, têm grandes parcerias com os antigos países que os colonizavam, nomeadamente o Reino Unido, e o facto de eles estarem muito alinhados com a OMS faz com que as lideranças deem uma atenção especial a esse aspecto.
E eu acho que é isso que alguns países da África têm explorado, que é ter estas instituições internacionais, não é? A dar as suas guidances, não é? A dar as suas orientações, e isso faz com que os governos ouçam, não é? Como é que é? Santos da casa não fazem milagres, conhecem isso? Chega alguém de fora e fala e todo o mundo mexe, não é? Quando alguém dentro a repetir, precisamos de um programa de qualidade e segurança, ninguém diz nada. Estão a ver? Portanto, eu penso que aí o segredo de alguns países da África tem sido isso. Estabilidade, sem conflitos e aposta naquilo que é o apoio das instituições internacionais, nomeadamente a OMS. Deixa eu só mostrar aqui, que, já que os 8 elementos, né, políticas e estratégias nacionais. Então, a ideia de 8 elementos que eles apontam, né, prioridades nacionais, uma definição local de qualidade, né, quais são as dimensões, mapeamento e envolvimento das partes interessadas, análise da situação, uma governança, que esse é o elemento chave, métodos e intervenções para melhoria, né? Então a gente tem esse debate, por exemplo, de acreditação, é um debate nunca iniciado, nunca acabado, por exemplo, né? Sistemas de gestão da informação, indicadores de qualidade, medidas. E acho que uma coisa interessante é que eles falam também da integração de programas técnicos. Há uns anos atrás, fiz um trabalho com a Adélia e o Noronha, que fez parte de uma publicação lá do Jeffrey Graceway, e a gente levantou os programas de qualidade para AIDS, para saúde da família. Então, coisas ex-PIMAC, coisas espetaculares, mas que, na verdade, a gente olha aqui completamente desintegradas. Mas eu queria mostrar só mais uma coisa aqui, só no próximo, por favor. Que é o seguinte, mas não sei se você lembra, Zenilton, uns anos atrás, a gente vim dar uma aula aqui, a gente teve a conversa sobre integralidade. E esse documento, é uma barata, fiquei super satisfeito, ele coloca a discussão da integralidade também como uma dimensão da qualidade. E eu acho que isso, para nós, os outros países não for muito adotado, mas para nós, em termos de Brasil, é fundamental. Porque nós temos um sistema com os diferentes componentes. Mas a grande questão é quanto que eles estão integrados, o quanto que falam uma mesma linguagem, o papel dos protocolos, das linhas de cuidado, dos muros dos hospitais, enfim, esse conjunto de questões. Então, esse é um outro elemento que eu acho que a ideia de qualidade no cuidado de saúde, trazer mesmo abertamente a ideia da integralidade. Eu tenho algumas perguntas aqui, então eu vou... Tem o José que está inscrito e eu tenho 3 perguntas aqui enviadas por mensagem. Então eu vou fazer uma e depois você. Ok, José? Essa é uma pergunta da professora Vilani. Ela quer ouvir estratégias e experiências. Ela diz o seguinte. Que estratégias e experiências exitosas temos no Brasil e em Portugal em relação à implantação e implementação de núcleos de segurança na APS, na atenção primária, que possibilite a elaboração de protocolos direcionados às necessidades de melhoria da qualidade do cuidado e ações para a segurança. Então, ela quer saber de experiências exitosas no Brasil e Portugal na atenção primária. Nós sabemos que quando se fala na segurança do doente, o setting que é logo de manhã à cabeça é logo os hospitais. E os cuidados continuados, porque de facto é onde temos os idosos, polipicados, quedas, uso de expressão, etc. E os cuidados de saúde primários tendem a ser, não vou dizer negligenciados, mas para o segundo plano. Nós em Portugal, uma das questões que até aqui é exitosa, eu espero que se mantenha assim, foi a criação das tais comissões de qualidade e segurança nos hospitais e na atenção primária. Portanto, até aqui havia, uns tinham um modelo e nos cuidados de saúde primários nem se falava em segurança. Neste momento criaram-se essas comissões em todas as instituições. Criaram-se indicadores de qualidade e as instituições têm que, principalmente as USFs, que são as unidades de saúde familiar, que há incentivos às equipas profissionais, bem? Esses incentivos são dados de acordo com o nível de desempenho, não só do que é produzido, mas da qualidade do que é produzido. E isso eu acredito que seja
venha a ter, já está a ter algum êxito, mas eu espero que esse êxito seja sustentável no tempo. Essa pergunta, enfim, em termos de Brasil, ela é menos otimista. Bom, é verdade também que a RDC, acho que é importante comentar, a RDC coloca uma exigência clara no núcleo de segurança para cada unidade hospitalar. Não faz o mesmo tipo de exigência, nem poderia, em relação às unidades de saúde na atenção primária. Porque eu conheço, a gente tem se aproximado muito da Prefeitura do Rio de Janeiro, e não tem. Nós estamos aí iniciando um processo de colaboração do Propares também para ajudar nesse processo de criação dos núcleos. Provavelmente não numa lógica, o Rio de Janeiro, por exemplo, está dividido em áreas programáticas, com algumas com milhões de pessoas. Então, na ideia de você ter, por exemplo, a exemplo lá de Portugal, uma comissão de segurança do paciente, um núcleo de natureza regional. Acho que algumas cidades, tipo Porto Alegre e outras, têm comissões municipais, tem até leis municipais de segurança do paciente. Mas do ponto de vista de São Paulo, eu conversei com a responsável por segurança do paciente, também, até por conta da coisa da demografia, e não teve resposta, não porque não quiseram responder, porque não tinha núcleo. Então, esse é um desafio importante, que eu acho que tem que começar de maneira mais centralizada, ou seja, criar uma comissão no nível do município e, dependendo do tamanho do município, você vai para pegar uma determinada região da cidade, conjunto de bairros, de distritos, e vai criando ali um grupo. Agora, só para concluir, Dani, eu acho também que isso tem que caminhar junto com uma outra coisinha, que é uma adaptação, ou reescrever os protocolos de segurança, também na lógica da atenção primária. E os protocolos nossos foram escritos, bom, era um momento, era o que a gente tinha, muito mais para o hospital. Então, acho que aí você vai para... Eu sei que a gente fez um curso interno lá na Fiocruz e foi um esforço de pensar as coisas que são muito diferentes. Até os exemplos, a gente tem que buscar outros tipos de exemplo, porque os hospitalares não prestam e não servem. Mas eu começaria no nível municipal e aí começar uns pilotos, enfim, alguma coisa. José, só um pouquinho, bem rapidinho. Eu fiz essa pergunta não como questionamento, mas como algo provocativo, né? Provocativo no sentido de que a gente está vendo que a atenção primária ela está sendo ampliada na discussão da segurança do paciente e na qualidade do cuidado. Então, de 2014 para cá, nossas turmas do mestrado, ela tem começado a aparecer a questão do tema da atenção primária, a segurança do paciente. Então, isso é algo provocativo porque foi muito discutido aqui a questão da governança. Se a gente não tiver esse apoio da governança, consequentemente a gente não vai conseguir avançar. E Portugal cabe no Brasil, do pontinho do Brasil e Portugal. Então, além de todas as diferenças que vocês colocaram, tem essa realidade nossa que não é tão fácil. Mas deixa eu comentar uma coisa. A gente foi dar uma estudada para preparar esse curso que era para atenção primária e atenção hospitalar. E aí fui olhar algumas coisas do setor público e até do privado. Aí fui olhar uns manuais de cuidados. É a coisa... Você fica meio assim. Manual de cuidado, aí tem lá, hipertensão, diabetes, curativos. Aí tem a outra caixinha, a segurança do paciente. Quer dizer, enquanto isso for a caixinha, também vai ser difícil. Porque o volume de problemas que as pessoas têm para resolver, o volume de... Vocês sabem disso. Volume de pacientes, o volume de paciente grave que bate na atenção primária, o custo para conseguir um exame, uma referência. E esse é um outro esforço, que é um esforço de integração da discussão da segurança com o manuseio do diabetes, com o manuseio da hipertensão, com o manuseio da saúde mental. Enfim, senão vai continuar a ser mais um trabalho, mais uma fonte de resistência. Eu acho que esse é um desafio importante pra caramba, entendeu? Que a gente também pensar, para poder alastrar a segurança do paciente na atenção primária, por exemplo, vai ter que adaptar os protocolos, mas mais do que isso, vai ter que ver como é que isso se integra com as linhas de cuidado, com as transições de cuidado, com o respeito aos protocolos clínicos ou não. Isso, enfim, eu
sido provocado desse jeito. E eu, enquanto for a caixinha, vai ser difícil. Obrigada. José. Boa noite. Professor Vitor, o senhor chegou a tocar no termo democracia no início da sua fala e mostrou também que os americanos já visualizam questões ligadas ao racismo que podem ter repercussão na questão da qualidade. Eu gostaria de saber do senhor da sua visão em épocas de ameaças à democracia, se isso pode configurar um risco para o futuro das políticas públicas voltadas para a qualidade e segurança do paciente. Olha, bom, é nítido que sim, né? É nítido que sim. Estou chamando de democracia, por exemplo, ser muito preciso e não ser impreciso. Por exemplo, a partir de 2019, a gente teve literalmente a inexistência de muitos conselhos de participação social. O exemplo que eu dei, o Comitê Nacional de Implementação do Programa, estava lá o Einstein, estava o Sírio, estava a Fiocruz, estava a Anvisa, estava Conasems, Conas. Então, esse é um elemento importante, quer dizer, se a gente não tem uma discussão, por exemplo, dessa governança mais ampliada, isso, para mim, é um reflexo de democracia, da mesma forma. Como a gente está vivendo, enfim, sem entrar em muitas pautas eleitorais, mas a própria apropriação de recursos na história do tal do orçamento secreto, isso é uma desgraça, porque esses recursos, enfim, onde é que eles vão, como é que eles são. Agora, a democracia é um processo de aperfeiçoamento também, né? E não vamos achar que, enfim, a gente ao longo dos anos, você também tem problemas em relação a isso, quer dizer, né? Enfim, mas você pode debater. Por exemplo, os recursos federais, a percentagem de recursos federais para a saúde, ela foi se reduzindo ao longo do tempo. O dinheiro foi aumentando, mas a percentagem, você pode discutir isso. Você tem um lugar para discutir isso. Você tem uma valorização do Conselho Nacional de Saúde, você tem uma valorização da tripartite. Então, o que eu acho que está na cabeça da gente, na minha, eu acho que de todos vocês, é a ideia de que a participação social, por exemplo, na saúde, que é uma conquista do SUS extraordinária, ela está profundamente ameaçada. Então assim, para não ir longe demais, não devo também, mas enfim, esse é um elemento fundamental. Se a gente não conseguir resgatar isso, o risco, e muitas pessoas têm apontado isso, que muitas políticas super vitoriosas, como da AIDS, como estratégia de saúde da família, política do sangue, enfim, muitas dessas podem ir para água abaixo. E várias já foram, várias se fragilizaram. Então, a ideia de democracia, uma possibilidade não de que todos os problemas são resolvidos, essa possibilidade que a gente possa enfrentar, conversar, trocar, né, e não ser perseguido por causa disso. Né? Eu acho que isso é que está meio em jogo no momento, digamos assim, atual, né? Agora, democracia também é garantia de direitos, né? E isso eu acho que é o outro lado da moeda também, enfrentar a iniquidade, né? Então também isso é um lado. Gente, nós já ultrapassamos o nosso limite. Pela ainda tem mais 2 perguntas, então se vocês me permitirem, eu vou fazer as 2 perguntas juntas, porque dizem respeito à participação do paciente, tudo bem? Para que nós encerremos, aguentam as 2? Tá. Então, uma é da Paulinha, que acho que já saiu, mas ela disse que eu podia fazer assim mesmo. Ela quer saber, Paulo, se Portugal tem alguma estratégia específica em relação ao letramento como ferramenta de segurança, tá? Letramento do paciente, letramento de literacia. Então essa é uma pergunta. A outra também é relativa ao paciente. Eu vou fazer do Isaac. Ele fala assim, geralmente
quando organizamos formas de melhorar a qualidade, promovemos sempre a interprofissionalidade e a participação dos profissionais para a adoção das estratégias de melhoria, onde entra o paciente como agente participante para o alcance dessa melhoria. De que forma os pacientes e movimentos sociais da sociedade civil foram envolvidos nos planos globais? Os usuários, utentes, participaram dessa elaboração em Portugal? Penso que o compromisso da sociedade com o seu sistema de saúde é crucial para cobrarmos das lideranças políticas dessa qualidade no serviço de saúde. A OMS tem a estratégia Patients for Patient Safety nesse sentido. Portanto, em relação à literacia, dizer-vos que há vários estudos europeus, Portugal não fica muito bem na fotografia. Temos níveis de literacia comparados com países europeus mais baixos. E, portanto, é um desafio para nós também o envolvimento do doente nestas questões. No entanto, fez também várias formações para representantes de doentes, quer da atenção primária, quer dos hospitais, e como eu mostrei aqui, na definição do Plano Nacional de Segurança do Paciente, nós auscultámos as associações de doentes e tentámos incorporar algumas daquelas que foram as necessidades e o sentir dos doentes. Não é fácil. Vou-vos dar um exemplo. Do ponto de vista metodológico, havia quem defendesse que no focus group tinha que ter profissionais e doentes juntos, e havia quem defendesse que não, porque se os doentes estivessem juntos com os profissionais, não se iam sentir tão à vontade a expressar as suas ideias e as suas percepções. Nós, enfim, fizemos um em conjunto e fizemos outro separado. Não sentimos grande diferença, talvez porque os doentes que estavam no grupo junto com os profissionais de saúde eram pessoas conhecedoras do sistema, eram representantes de doentes em alguns dos hospitais universitários e, portanto, talvez aí houvesse esse viés. Mas eu diria, o doente tem que ser parte da solução e não apenas parte do problema. Não é? Porque senão nada avança. Nós não podemos fazer coisas para os doentes sem os envolvermos, porque senão vamos ter um problema de percepção, quer dizer, eles não percebem, estão a ver? E também há que desmistificar esta parte, até para a questão da segunda vítima, não é? Dos profissionais de saúde, e principalmente daquilo que é a terceira vítima, que é a reputação que as instituições de saúde têm quando são envolvidas com um evento adverso. E, portanto, um doente que é informado, que é envolvido e que não, de uma forma transparente, que não se tenta esconder, há estudos que mostram que os níveis de litigância são muito menores, muito mais reduzidos se o doente for envolvido, o doente e a família, do que se tentar esconder o problema de que aquilo não aconteceu ou que foi uma fatalidade daquilo ter acontecido. Está bem? Eu não sei se entretanto respondi às questões todas de literacia. Eu acho, só complementando o que o Paulo trouxe, acho que a gente precisa pensar um pouco, e eu recomendo de fato essa publicação lá do Almadetti e Vincent, porque eles propõem hoje, quer dizer, por exemplo, participação não só na discussão do disclosure, enfim, mas na própria avaliação, né, da ocorrência do evento adverso, olhar para um universo de tempo mais amplo, de trajetória do paciente, né? Enfim, então acho que como tem experiências que não são só de segurança, mas estão no campo da qualidade, de criação de comitês de pacientes, né, ligados a uma determinada patologia, a um determinado tipo de problema. E alguns hospitais privados acho que têm feito isso com mais facilidade. O nosso grande problema é a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade, eu diria, né, para poder... Mas acho que algumas experiências de integração de conselhos locais de saúde, isso durante muito tempo foi uma ideia forte que acontecia, que nós precisamos trazer para dentro da qualidade, precisamos trazer para dentro da discussão da segurança, né? Eu acho também que, por isso que eu fiz questão de trazer essa discussão dos planos nacionais de saúde, do plano de qualidade, porque a nossa discussão sempre foi muito de acesso, né? A gente sempre discutiu muito acesso. E tinha que discutir mesmo
Só que hoje a gente precisa discutir outras dimensões, mas mais do que discutir outras, é verdadeiramente, talvez, integrá-las, eu diria, sob o manto da integralidade. Se a gente tiver uma visão de integralidade, que não seja só integralidade do ponto de vista da trajetória, mas integralidade do ponto de vista desse indivíduo. E aí a gente vai valorizar um pouco mais também o que o paciente tem a dizer, né? E isso eu acho que então, essa é uma questão que, para mim, tem uma enorme dúvida, né? Quanto que nós, como profissionais de saúde, e eu vou dizer como médico, quanto que a gente ainda confia pouco no paciente, naquilo que ele tem para dizer. Há um estudo publicado no JAMA, no Jornal da Associação Médica, perguntando quantos segundos o médico leva para interromper um paciente depois de fazer uma pergunta. Não é minutos, é segundos. E, sabe, então eu acho que tem uma coisa lá embaixo, bem basiquinha, bem básica, que é o valor da informação, o valor do sentimento que o paciente traz. E isso eu acho que o currículo escondido das nossas faculdades, particularmente as de medicina, enfim, é uma situação tanto quanto trágica, eu diria, né? Quer dizer, porque na prática, aquilo que eu falo, mas aquilo que eu pratico é muito diferente. Só dar 2 exemplos e ficá-los já. Isto passa também por aquilo que falámos aqui, que é a formação dos profissionais, não é? Nós falamos em speak-up, que os doentes devem falar. Mas se o doente perguntar, que indicação é esta? Como é que vão reagir os profissionais de saúde? Estão a ver? Temos que nos colocar no lugar, não é? A questão da medicação, os doentes querem saber porque é que hoje estão 2 comprimidos e ontem deram 1. Porque é que este é redondo e o outro era quadrado. E isso nós achamos que estão a questionar a nossa prática. Um exemplo, em relação nós tivemos lá em Portugal, amanhã falarei melhor sobre isso, um projeto sobre redução das infecções associadas ao catéter vesical. E vocês sabem que uma das regras é que o saco de coleta de urina deve estar sempre abaixo do sanguíneo. Mas se o doente está deitado, o familiar e o próprio doente tendem a esconder o saco, não é? O saco aqui. Se nós lhes explicarmos que esse refluxo vai aumentar o risco de infecção, eles já não vão por isso. Já não parece mal ter o saco. Estão a ver? Portanto, se o doente for bem informado, se souber o benefício que isso tem para ele, eles vão aderir de certeza. Muito bem. Eu ia ainda abrir para vocês fazerem uma fala final, mas eu acho que a fala dos dois é suficiente para finalizar o que representa a abordagem dessa conferência internacional na noite de hoje. Muito obrigada a vocês pela tolerância, pela paciência de ficarem até agora. Foi maravilhoso. Muito obrigada aos nossos palestrantes, professor Paulo Souza, professor Victor Grabois. Esperamos tê-los novamente em breve. Muito obrigada aos organizadores. Boa noite e amanhã estamos aí de novo. Muito obrigada.